Hoje eu vou te contar um episódio que aconteceu um dia na minha vida e eu nunca esqueci. Quando eu era mais nova, quando eu era mais jovem, que eu tava ali na minha pré-adolescência, se você acompanha aqui os meus vídeos, você já deve ter visto. Eu estava bem acima do peso. Eu fui uma adolescente bem gordinha. Vou deixar até uma foto aqui para você ver. Você viu o tamanho da minha barriga? A minha barriga era enorme, cheia de dobras. E como eu tava nessa época ficando mocinha, né? Tava fase da adolescência e tal, eu comecei a ficar mais vaidosa e o meu corpo começou a me incomodar, né? Aquela gordura, principalmente aquela barriga ali, começou a me incomodar. E tem uma marca de roupas que existe, inclusive, até hoje, mas na minha época era muito modinha. Só as meninas mais descoladas usavam, né, essa marca. E o meu sonho era ter uma roupa dessa marca específica aí, que era bem modinha. Só as bambambãs que tinham, né? Só que nessa época, assim, os meus pais não tinham uma condição financeira tão boa, né? Obviamente, nunca nos faltou nada, mas a gente também não esbanjava. E essa marca de roupa, ela era bem cara, assim, sabe? Era uma marca, assim, que tinha umas roupas meio caras. Então, meus pais, assim, tinham condições de comprar sempre esse tipo de roupa. E aí, o meu pai falou assim pra mim, que ele ia me dar de aniversário, de presente de aniversário, uma blusinha dessa marca. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, era tudo que eu queria, tudo que eu queria. Fiquei muito feliz. E aí na minha cidade, na cidade onde eu moro, tem uma loja que inclusive tem até hoje, que vendia, hoje não sei mais se vende, né? Que agora eu já sou uma senhora, né? Eu não uso mais roupas dessa marca. E essa loja vendia, né? E toda vez que eu ia lá no centro da minha cidade, eu entrava nessa loja e eu ficava namorando as roupas, né? As blusinhas dessa marca aí. Principalmente as blusinhas. Tinham calças maravilhosas, mas mais as blusinhas. E eu já sabia, assim, nitidamente a que eu ia escolher, né? Quando meu pai falou que ia me dar, né? Meu pai e minha mãe falaram que ia me dar aquela blusinha de presente. Eu falei, não, é aquela. Eu já sabia, né? Tanto que daí eu fui lá na loja. Só que eu nunca provava, né? Eu olhava lá, ficava namorando as blusas e não provava. E eu vou deixar aqui uma foto parecido. Ela era tipo um corselet. Era tipo um corpete, assim. Sei lá como é que fala. Era tipo um corpete, assim. Tomara que caia. Bem coladinho. Ele tinha umas barbatanas. Era um mais... Não era esse, tá? Que eu vou mostrar aqui. Mas era um parecido com esse modelo. Pra você ver. Muito bem. Fui lá, feliz da vida, cheguei lá na loja, fui direto naquele corselet. Na minha época eu falava corpete, né? Mas tá, naquele corselet lá, quando eu provei, pensa na maior decepção da minha vida. Eu fiquei, eu acho, sei lá, 1 hora. 2 não, mas pelo menos 1 hora dentro daquele provador. Porque eu queria muito que aquele corselet me servisse. E não serviu. Não é que ele não serviu, ele até entrou. Mas você viu o tipo do corselet, né? Essa marca de roupas era uma marca para meninas bem magrinhas. Meninas que não tinham barriga, que não tinham aqueles flancos que a gente fala, que é aquele bacon, né, do lado ali. Aí eu coloquei e ficou a coisa mais horrível. Por quê? Serviu, mas a minha barriga ficou marcando. Aqueles pneuzinhos ali sabe, do lado ali, na altura da calça, ficaram apertado, tudo pra fora. E eu queria muito que aquele corselet me servisse. E ele não, tipo assim, serviu, mas ficou horroroso. Se você soubesse a frustração que eu saí daquela loja, veja, foi um dia, fazem tantos anos, mas foi um dia assim que me marcou tanto que eu nunca esqueci. Eu saí daquela loja absolutamente arrasada. Eu saí chorando, eu queria assim morrer, juro pra você. Para algumas pessoas pode parecer besteira, né? Ai, que drama. Mas eu fiquei arrasada, porque o meu sonho era ter uma blusa daquela marca, principalmente aquele corselet. Eu não tinha condições de comprar, até porque na época eu não trabalhava. E aí, na oportunidade que meus pais, não, a gente vai comprar pra você, não serviu e ficou horrível.
Eu fiquei tão traumatizada, mas tão traumatizada que eu não queria mais entrar naquela loja. E eu prometi pra mim mesma que eu só ia entrar naquela loja depois que eu tivesse emagrecido e que eu fosse lá e eu ia provar uma daquelas roupas, né, daquelas blusas e iria ficar bem em mim. Por que eu estou compartilhando isso aqui com você? Primeiro, para você entender que não é porque eu sou nutricionista que as coisas são mais fáceis para mim. Que muitas vezes as pessoas acham, né? Para você é fácil porque você é nutri. Você não sabe o que eu já passei até chegar aqui hoje. As dores que você tem, eu também já tive e eu já sofri muito por estar acima do peso. Depois desse episódio, foi uma virada de chave tão grande pra mim, tão grande que eu falei, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. E eu estou falando isso pra você porque muitas vezes a gente precisa passar por uma decepção e por uma tristeza muito grande para ser a hora do seu chega. Pra mim, aquela foi a hora do meu chega. Eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Foi daí, depois disso, que eu comecei a fazer um monte de dieta restritiva, que eu comecei a fazer aquelas loucuras. Porque eu simplesmente decidi que nunca mais eu iria passar por aquela situação na minha vida. Eu falei, eu nunca mais, nunca mais. Tanto que depois, quando eu voltei lá naquela loja, eu estava, né, bem mais magra e tal. E aí eu consegui comprar as roupas lá, a blusinha que eu tanto queria. Não era bem aquela, né, porque daí aquela não tinha mais. Mas eu consegui comprar outras dessa mesma marca. Por que eu estou falando isso pra você? Porque muitas vezes a gente precisa disso, a gente precisa ter a nossa hora do chega. Sabe? Aquele momento que deixou a gente mal, pra baixo. Eu sei que isso é péssimo passar por isso, porque eu já senti e é horrível. Mas às vezes a gente precisa usar isso como um trampolim pra gente sair dessa situação, pra gente parar de ficar na inércia. Porque muitas vezes eu era essa pessoa. Eu ficava reclamando. Ai, porque meu corpo e triste toda hora. Mas o que eu estava fazendo para mudar aquela situação? Nada. Eu estava só reclamando e não estava agindo. Então, se você hoje se identificou aqui com a minha história e também está passando por isso, se você chegou numa loja, tentou vestir uma roupa e não serviu, se você está deixando de ir à praia porque tem vergonha de vestir um biquíni, porque tem vergonha do seu corpo, ou muitas vezes porque você está até deixando de se relacionar com seu marido, seu companheiro, enfim, namorado, por vergonha do seu corpo, e você fica sempre naquele ciclo de reclamar, de se sentir triste, mas você não age. Então, use esses momentos para ser o seu momento do chega, assim como foi para mim.